Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, aula de Educação Física. Gente, a nossa aula de hoje é uma revisão de tudo que nós já vimos esse semestre. Nós vamos rever tudo aquilo que nós conversamos no primeiro e no segundo bimestre. Certo? Acompanhem daí. Busquem os materiais, as anotações de vocês para poder esclarecer todas as dúvidas. Se por acaso algo ainda não ficar claro para vocês, não deixem de mandar mensagem, não deixem de me chamar para a gente conversar para poder esclarecer tudo e a gente encerrar esse semestre, com esse segundo bimestre, com chave de ouro. Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero saber, se vocês ainda lembram, é o que é o tempo de reação. Tempo de reação nada mais é do que a medida de tempo que indica quanto tempo uma pessoa leva para iniciar um movimento. A partir do estímulo que a pessoa recebe, quanto tempo ela vai demorar para iniciar o movimento, para iniciar a resposta. Isso é tempo de reação, é essa medida de tempo entre o estímulo e o movimento. Em outras palavras, o tempo de reação é o intervalo de tempo entre o estímulo e o início da resposta de movimento. O TR, como nós vimos, o tempo de reação, se divide em 3 tipos: TR simples, TR de escolha e TR de discriminação. No TR simples, nós temos a definição mais simples, como o próprio nome já diz, que é o tempo de reação mais curto. Representa o espaço entre a apresentação de um estímulo e o início de uma resposta motora possível. Ou seja, no TR simples, eu tenho um estímulo e uma resposta motora possível. Como exemplo, nós temos aqui o tiro de largada em uma prova de 100 metros, mas nós poderíamos também falar o estímulo da prova de natação, quando a pessoa está lá no bloco de partida, ouve o som de início e a única resposta dela, a resposta adequada a esse estímulo, seria ela mergulhar na piscina e iniciar a sua prova, Então, TR simples é o tempo mais curto que decorre da apresentação de um estímulo ao início de uma resposta. Certo, galera? Como segundo tipo, nós temos o TR de escolha. O TR de escolha é o intervalo de tempo entre a apresentação de um dos vários estímulos possíveis e o começo de uma das várias respostas possíveis. Então, no TR de escolha, eu tenho vários estímulos e várias respostas. Como exemplo de TR de escolha, eu tenho aqui um jogador de basquete que está lá numa situação de jogo. Ele tem o som da torcida, ele tem a instrução do árbitro, ele tem a movimentação dos jogadores adversários, ele tem a movimentação dos jogadores da equipe, ele tem as regras do esporte que ele está jogando ali, que ele tem que obedecer. Então, ele tem vários estímulos possíveis. E para esses vários estímulos, ele tem várias opções de resposta. Ele pode lançar a bola, ele pode quicar a bola, ele pode arremessar, ele pode passar. Ele tem uma variedade bem ampla de respostas. Então, TR de escolha, eu tenho vários estímulos e várias respostas possíveis. No TR de escolha, eu preciso destacar que quanto maior for o número de alternativas do estímulo, mais longo vai ser o meu tempo de reação. Como assim, professora? Quanto mais opções eu tiver, mais eu vou demorar para escolher. Certo? Há um aumento linear no número de tempo de reação à medida que o número de estímulos aumenta. E o terceiro e último tipo é o TR de discriminação. Vou ler aqui para vocês a definição do TR de discriminação. É o intervalo de tempo entre a apresentação de um dos vários estímulos
possíveis não antecipados. Então, no TR de discriminação, eu também tenho vários estímulos possíveis. Eu tenho vários estímulos, vários mesmos. Só que a diferença do TR de discriminação para o TR de escolha é que enquanto no TR de escolha, que nós acabamos de falar, eu tenho várias respostas possíveis, no TR de discriminação eu só tenho uma resposta possível. Por isso que o nosso slide está dizendo aqui, ó, a diferença entre o TR de escolha e o TR de discriminação está na resposta. Repetindo aqui para fixar, enquanto no TR de escolha existem várias respostas possíveis para vários estímulos, no TR de discriminação existe apenas uma resposta possível para vários estímulos. Foi, galera? É isso aí. Agora nós vamos falar aqui um exemplo do TR de discriminação. Como exemplo de TR de discriminação, eu posso citar uma pessoa atravessando a rua. Quando a pessoa está lá, ela inicia a travessia de uma rua, ela tem vários estímulos. Pode ser os carros, o semáforo, pode ser os seus estímulos de ordem pessoal, a sua distração. Ela pode estar ouvindo um fone, o que é totalmente errado, mas ela pode estar distraída nos seus próprios pensamentos. A pessoa tem vários estímulos. Mas se a pessoa está atravessando a rua, ela só tem uma resposta possível. Ela deve concluir a sua travessia. Certo? Então, esse é o exemplo de TR de discriminação. Falamos dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, que são a porta de entrada para os estímulos. Falamos ainda que tempo de reação não pode ser confundido com atividade reflexa. Tempo de reação não pode ser confundido com a atividade reflexa. Por quê? O tempo de reação é uma atividade consciente, já o reflexo é uma atividade inconsciente. Certo? Então, galera, é isso que eu tenho aqui para lembrar a vocês sobre o tempo de reação. Tempo de reação simples, um estímulo e uma resposta. Tempo de reação de escolha, vários estímulos e várias respostas. Tempo de reação de discriminação, vários estímulos, mas só uma resposta possível. Eu espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. Agora, nós vamos partir para o nosso livro. Nós vamos rever um pouquinho dos itens que nós conversamos com o nosso material. Vamos lá, galera. Deu tempo de todo mundo dar uma pausa, beber uma água e voltar revigorado para a gente dar sequência? Aqui na unidade 1 do nosso livro, nós estamos recordando alguns conceitos que foram vistos nos anos anteriores. Vimos aqui o conceito de movimento e que ele desempenha uma função vital para o ser humano. Nós vimos todas as estruturas que estão envolvidas no processo de formação do movimento: músculos, ossos, articulações, o cérebro, coração. Vimos o conceito de habilidades motórias, que são todos os movimentos que nós já aprendemos. Falamos também das capacidades do movimento. Vocês lembram o que são as capacidades do movimento? As capacidades do movimento nada mais são do que as características que o movimento apresenta. Um movimento pode apresentar mais força, enquanto outro pode apresentar maior resistência muscular, outro maior velocidade, equilíbrio, e assim sucessivamente. Nós falamos das mais diversas capacidades do movimento. Falamos que os 5 sentidos e o ambiente físico influenciam diretamente na construção do movimento. Será que o movimento vai ser o mesmo se ele for praticado em um ambiente com neve ou em uma praia? Sobre tudo isso nós conversamos. Vamos lá. Já na unidade 2, nós falamos sobre o jogo. Pontuamos principalmente
as características do jogo e do esporte. O esporte é algo mais rígido, mais oficial, que não tem uma flexibilidade tão grande nas suas regras, enquanto o jogo já tem o caráter mais inclusivo, mais participativo, tem regras mais flexíveis. Lembrando, galera, aproveitem esse tempo para colocar as atividades do livro em dia. Todas as atividades e todas as correções estão disponíveis lá no plural. Então, se o seu livro está com alguma atividade pendente, faça, organize-se para a gente começar um terceiro bimestre de forma bem organizada. Agora, na unidade 3, nós falamos sobre o tempo de reação. No início da aula de hoje, nós nos aprofundamos um pouco mais no tempo de reação. Vocês lembram? Falamos do TR simples, TR de escolha e TR de discriminação. Então, agora nós vamos dar somente uma passada básica aqui pelo tempo de reação. Certo, galera? O tempo de reação também no nosso dia a dia. É importante que nós nos atentemos a esse fator. Quarta unidade fala sobre o futebol. O futebol é um esporte muito popular. Lembrando que nós falamos no nosso material complementar sobre a história do futebol. Falamos de um personagem muito importante chamado Charles Miller, que foi o responsável por trazer o futebol da Inglaterra para o Brasil, iniciando aqui a sua prática. E por isso ele é considerado o pai do futebol brasileiro. Falamos de estruturas do corpo que são essenciais para o jogo de futebol. Falamos do número de jogadores de linha. Falamos da diferença dos jogadores de linha para o goleiro. Falamos dos cuidados que nós precisamos ter para jogar futebol. Esses cuidados, eles devem estar presentes não somente no jogo de futebol, mas em qualquer jogo ou qualquer atividade esportiva que eu participe. As habilidades motoras e alguns fundamentos básicos do futebol: passe, drible, chute, lançamento, defesa alta e defesa baixa. Falamos ainda das capacidades do movimento que estão envolvidas no jogo de futebol, como o tempo de reação, que é o intervalo de tempo entre o estímulo e o início da resposta. Falamos também da potência muscular, força muscular, flexibilidade, equilíbrio e velocidade. Falamos de como o ambiente físico e o ambiente social influenciam o esporte, de como esses fatores influenciam o futebol de forma mais específica. Essa influência foi tão profunda que surgiram outras modalidades, como futebol de campo, futebol de areia, futsal e as tradicionais peladas, que são os jogos mais informais, né? Que nós tanto vemos por aí. Falamos desse jogo aqui, ó, lá da cidade de Bata Atental, né? O jogo com características um pouco diferentes. Fizemos essa atividade. Atentem-se para isso, esse exercício. Quem não fez ainda, faça. Logo em seguida, nós entramos em outra capacidade do movimento, que é a destreza manual. A destreza manual nada mais é do que a capacidade de realizar movimentos precisos com as mãos. Falando em destreza manual, nós falamos nos origamis, falamos nos tissurus, que são os pássaros que têm todo um sentido cultural para a população do Japão. Falamos sobre a destreza manual no momento de passagem de fase dos videogames, quando nós estamos mexendo no celular. Leiam esse primeiro parágrafo aqui, ele é bastante importante. Olhem o que ele diz. A destreza manual é uma capacidade que também pode ser aprimorada.
Para isso, é necessário realizar inúmeras vezes os movimentos que a exigem. Destreza manual, então, sendo uma capacidade treinável, aprimorável. Nós fizemos essa atividade aqui também da página 31. Quem ainda não me enviou essa atividade aqui da página 32, galera, essa é a última semana, certo? Quem não enviou, essa é a última semana. Caso contrário, a criancinha não vai poder receber seus pontinhos de avaliação diária. Porque a nossa avaliação diária, como nós já sabemos, né? Ela é composta pela nossa participação nas atividades. Se você não participa, não tem como você receber, né, galera? Então, assistam às aulas e façam as atividades. Próxima unidade, unidade 6, fala sobre o handball. Futebol com as mãos? Não, é o handball. Fala sobre a história do handball, que o seu primeiro registro foi na famosa Odisseia, o poema épico atribuído ao poeta grego Homero. Fala sobre o handball, que foi uma modalidade, uma das primeiras que tiveram registro escrito. Fala sobre o balloon, a vena, outras modalidades que foram precursoras do handball. Falamos ainda sobre o número de jogadores no handball. Quantas equipes nós temos no handball? 2 equipes. Quantos jogadores em cada equipe? 7 jogadores. Só que um desses jogadores é o goleiro. Então, nós temos 6 jogadores de linha mais o goleiro. Falamos das faltas. Olhem aqui algumas das faltas do handball. É considerado falta dar mais de 3 passos consecutivos com a bola na mão. Deve-se quicá-la no chão. Também é falta arrancar a bola da mão do adversário ou socá-la. Pisar na área do goleiro adversário com ou sem a bola. Empurrar o adversário, etc. Ou seja, existem outras atitudes que também são consideradas faltas no handball, mas essas aí são as principais. E como é que são punidas as faltas? Algumas faltas são penalizadas com o tiro direto ao gol, a uma distância de 7 metros, que é o nosso tiro de 7 metros que nós conversamos sobre eles também nas nossas aulas. Falamos aqui das estruturas do corpo e das capacidades do movimento que estão envolvidas no jogo de handball. Falamos do princípio de alavancas. Falamos também das variações do handball. 2 principais variações do handball. A primeira é o mini hand, que eu vou ler aqui para vocês as características do mini hand. Prestem atenção, galera. Mini hand e hand beat são 2 variações importantes do handball. Seus fundamentos e elementos são os mesmos do handball, ou seja, no mini hand, os fundamentos e elementos são os mesmos do handball. Mas o número de jogadores e o tamanho da quadra e outros detalhes são diferentes, porque é praticado por crianças e adolescentes em partidas mistas, em que meninos e meninas podem e devem jogar juntos. Então, no mini hand, nós temos partidas mistas em que meninos e meninas jogam juntos, geralmente crianças e adolescentes. E essa é uma variação importante do handball. E outra variação é o hand beat, ou handball de areia, que tem até um campeonato mundial, que o Brasil já conquistou várias medalhas. O hand beat é o handball praticado nas areias da praia, que tem algumas regras que são um pouco diferentes das regras do handball tradicional. Galera, nós fizemos as atividades também da página 38. Desculpem aí, galera. Mas nós fizemos também a atividade da página 38 e da página 39. Iniciamos a página 40.
Mas nesse momento nós não vamos comentar sobre a alimentação. Vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Se atentem a todos os conteúdos que foram ministrados, principalmente quem não conseguiu atingir os pontos mínimos para passar esse semestre, quem ainda vai precisar fazer a prova de recuperação. Faça a leitura do nosso material complementar, faça a leitura das unidades do nosso livro e vamos lá, eu tenho certeza que vocês conseguem. Qualquer dúvida, vocês já sabem que tem disponível o meu WhatsApp e o meu e-mail. Se precisarem, podem entrar em contato. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.